Daqui a pouquinho vou dar início à palestra que eu vou fazer hoje, né? Vamos falar como a gente pode usar a adversidade a nosso favor, como é que a gente pode utilizar esse momento de crise pessoal, emocional e financeira, profissional, de uma forma que a gente possa sair melhor do que entrou, né? Então a gente vai começar a falar sobre isso. Eu vou colocar algumas ideias, é algo diferente do que eu ia fazendo nos últimos dias. Vamos ser um pouquinho da visão assim religiosa, tudo, e entrar mais na visão prática, né? Vamos pensar aqui agora como é que a gente pode utilizar de uma maneira positiva tudo que está acontecendo. Então eu vou dar alguns conceitos, alguns posicionamentos para que a gente possa usar esse momento. Boa noite, Soriane, boa noite, pessoal que está entrando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa... Boa noite, Bruno. Então a gente vai falar um pouco sobre crise em vários aspectos e como é que a gente pode também gerenciar conflitos, né? Porque a gente está vivendo um conflito e o conflito é um negócio complicado, né? Como é que a gente gerencia conflito, como é que a gente lida com os conflitos do dia a dia, com os conflitos pessoais, profissionais. Então nós vamos conversar sobre várias... Boa noite, minha mãe também, Dona Antônia. Então a gente vai conversar sobre várias situações, né? E como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia para que a gente tenha uma vida melhor, uma situação melhor no dia a dia, nas nossas relações, e também entender um pouquinho qual é o nosso papel nas crises que a gente mesmo vive e nos conflitos que a gente mesmo cria, né? Uma boa parte dos conflitos e das crises são gerados pela gente mesmo. Então nós vamos conversar sobre esses assuntos e entender como é que a gente pode, durante esse bate-papo aqui, encontrar algumas soluções, né, situações que a gente possa resolver. Então eu queria começar falando com vocês. Boa noite, Dimas. O que é conflito, né? Como é que a gente lida com o conflito? Como é que a gente pode gerenciar o conflito? Como é que a gente pode diminuir uma situação conflituosa que provavelmente vai gerar uma crise? Na verdade, as grandes crises ou as pequenas crises, elas sempre surgem de um conflito e de como a gente gerencia esses conflitos do dia a dia na vida da gente. Normalmente, infelizmente, a gente não sabe lidar com os conflitos. As pessoas, né, eu também me incluo também, a gente pensa que o conflito a gente resolve na barra, colocando a nossa opinião, fazendo que as coisas sejam do jeito que a gente quer, e não é bem por aí, né? Então existem vários tipos de conflito, né? Existem os conflitos intrapessoais, né, que ocorrem no interior do indivíduo, quando eles têm de dar uma só resposta entre duas que se excluem mutuamente. Vou pegar um exemplo, né? Todo mundo já ouviu falar da Guerra de Troia, né? A famosa Guerra de Troia. Então, na mitologia grega, como é que surge essa Guerra de Troia? Justamente por causa de um conflito, né? Um conflito interno de Paris. Paris era um soldado lá naquela época, e ele foi chamado para escolher qual que era a deusa mais bonita, né? Atena ou Afrodite. Então ele estava num conflito. Qualquer uma que ele escolhesse ia gerar um problema, ia gerar uma crise. E ele escolheu aquela que lhe ofereceu, vamos dizer assim, melhores resultados, melhores frutos. Então ele escolhe a Afrodite.
Atena, é claro, né, como na mitologia, não engoliu muito bem isso e criou e arquitetou toda uma situação para começar uma crise. Então Paris, que era um príncipe na época, conhece Helena, que era a esposa de Menelau, em Troia, e se apaixona por ela e cria um grande conflito que acabou culminando com a guerra de Troia. Aí vamos falar de Ulisses, um monte de coisa. Então é uma escolha interpessoal. Eu, muitas vezes, para agradar uma pessoa, eu acabo desagradando outra, e vice-versa. Então o conflito, ele surge justamente da onde? Como é que eu vou gerar isso? Então eu tenho que fazer de uma forma que a crise seja a menor possível, mas em qualquer situação de conflito haverá crise. Em qualquer situação de escolha haverá uma crise. Seja uma crise com a outra pessoa, em outra situação, ou uma crise pessoal mesmo, moral, ética, social. Muitas vezes eu faço alguma coisa que eu não quero, mas preciso. Isso vai gerar conflitos. Então isso é um conflito intrapessoal. É uma coisa que está dentro de mim. E existe também o conflito interpessoais, né? Que é só no caso, por exemplo, eu não vou. Que está muito relacionado com idade, sexo e atitudes. Que são as diferenças individuais. Vamos pegar um exemplo. Aí eu não vou sair com aquela pessoa porque ela é muito mais velha que eu, ou é muito mais nova que eu. Aí eu não vou sair com aquela pessoa porque ela é homem ou é mulher. Ou eu não vou sair com aquela pessoa porque olha a roupa que ela usa, olha o perfume que ela usa. Então são as diferenças individuais que vão gerar conflito. Mas muitas vezes essas pessoas são pessoas do convívio pessoal, são pessoas que têm alguma relação entre você e um negócio que você possui, entre você e um relacionamento que você tem, mas gera esse conflito. Então, aí eu não vou ficar com aquela pessoa porque ela é muito velha, mas você tem um sentimento, uma necessidade, precisa gerenciar isso. Como é que você vai comunicar para uma pessoa falar, eu não vou ficar com você porque você é mais velho ou mais novo que eu? Ou eu não vou ficar com você porque você tem uma sexualidade diferente da minha. Então isso tudo vai gerar o quê? Conflito. E qualquer atitude que você tomar vai gerar um conflito. Se você não quer ser com uma pessoa mais nova ou mais velha, mas você sai, você agrada ao outro, mas desagrada a si. E o conflito existe. E existem as limitações, né, dos recursos. Por exemplo, eu vou fazer um negócio com determinada pessoa, mas ela tem menos condição financeira do que eu. Ou no caso, por exemplo, de um homem e de uma mulher, olha, eu não vou sair com ela porque ela tem um salário maior que eu, ela tem uma condição financeira maior que eu ganho menos que ela, como é que eu vou fazer isso? Mas eu gosto daquela pessoa, eu tenho um sentimento por ela, mas tem um conflito entre aquilo que eu sinto e o que os outros vão dizer. Né? São as limitações de recurso. E isso gera conflito. Outro conflito também que acaba aparecendo são a diferenciação de papéis, né? A dificuldade em determinar quem pode dar uma ordem ao outro, né? Então muitas vezes fica aquela situação de casa tem muito isso. Fala com seu pai, fala com a sua mãe, né? Você não pode falar comigo, você não pode. Então quem é que tem autoridade para dar uma ordem, uma determinação? Então se eu escolher, por exemplo, dentro de um ambiente profissional, dentro do ambiente pessoal, essa ou aquela pessoa e dar para ela um certo nível de autoridade, eu vou gerar um conflito com aquele que esperava receber e não recebeu. Então isso também é um tipo de conflito. E isso a gente vai encontrar nas empresas, vai encontrar em casa, vai encontrar no esporte, vai encontrar em vários locais. Então o conflito, ele antecede uma crise. E a gente, quando está envolvido num conflito, você vai ter problemas, né? Então não tem como agradar todo mundo. Sabe aquela história, não dá para agradar todo mundo? Realmente não dá. Ou você agrada a você, ou a um ou a outro. Mas sair todo mundo satisfeito não existe. E a gente está vivendo justamente um momento semelhante. Muitas pessoas têm uma visão, outros têm outras visões, e às vezes você fica no meio. Ou você concorda com um, ou você concorda com o outro, mas com quem você concordar, você vai gerar uma crise, um conflito. Existem as pessoas que num conflito, ela tem um estilo mais agressivo, né? Ela grita, ela briga, ela se impõe. Existe aquela pessoa que tem um estilo mais passivo, ela não fala, mas internamente ela não está concordando. Existe o estilo manipulador, ou seja, eu te escolho para você gerenciar alguma coisa, o outro não ficou feliz, mas ele cria uma situação
te manipula para você não assumir o cargo. Tipo, olha só que situação que você vai pegar, tem coisa para acertar, tem dificuldade, tem um monte de coisa, como é que você vai lidar com isso? Então ele vai te manipulando e vai tirando a tua energia para seguir aquilo que você foi escalado para fazer. Tudo isso são conflitos. Conflitos são difíceis da gente resolver. Existe o estilo afirmativo, né, ou assertivo. É aquele que diz, é assim, vai ser assim, é desse jeito, né? Ele fala de uma maneira tal, mas ele determina o que ele quer. Independente do estilo, haverá sempre um conflito. Então não tem como a gente fugir do conflito. A pessoa reivindica, a pessoa atua como se fosse uma pessoa intocável, age como se não tivesse falhas, nem comete erros. Tem várias situações de conflito que vai ser gerado conforme o teu comportamento. Isso que eu falei agora, por exemplo, é a pessoa agressiva, né? Mas não vamos ficar falando só com relação a conflito. Então, primeira coisa que tem que entender para a gente transformar a adversidade em algo positivo. Sempre haverá pessoas descontentes com a tua atitude ou com tua ação. Mas você precisa estar convicto da atitude que está tomando. Goste o outro ou não, né? E você tem que estar preparado para as reações contrárias, evidentemente, que vão vir da sua escolha, da sua atitude, do seu comportamento. E uma dessas consequências, né, são as crises. E o que é uma crise, né? Como é que a crise surge? A crise surge justamente quando eu deixo de tomar uma atitude, eu deixo de fazer alguma coisa na hora certa e no momento certo. Vamos dizer assim, eu dou uma bobeada. Eu deveria ter feito e não fiz. Eu deveria ter prestado atenção e não prestei. Eu deveria ter me preparado e não me preparei. Então a crise surge muitas vezes quando um conflito ele é mal gerenciado, ele é mal trabalhado, ele é feito de uma maneira equivocada. Então para eu lidar com a crise, eu tenho que perceber os sinais anteriores, antes dela, para eu poder me preparar para ela, né? Então o conceito de crise, que a crise ocorre quando um fato, que pode ser previsível ou não, se desencadeia e afeta a imagem ou a reputação da pessoa, tendo reflexo na vida pessoal dela, nos negócios, em tudo isso. Então a crise ela começa quando um fato que pode ser previsível, né? Vamos voltar lá para a paz que eu estava falando. Ele sabia que qualquer atitude ali entre Afrodite e Atena ia gerar conflito, né? Mas ele, na imaturidade dele, do jeito, na impetuosidade dele, ele não acreditou no montante de problemas que poderia ter. Então eu preciso aprender a ver os fatos e antecipar as consequências daquelas atitudes. Então a crise ocorre quando um fato que pode ser previsível ou não se desencadeia e afeta a imagem da pessoa, a reputação, a empresa, a vida e os negócios da pessoa. Ela pode ser também acarretada por fatores internos, tipo sucessão, problemas. Sucessão, por exemplo, né? Você trabalha num local e há trocas, né? De chefias, de encarregado e tudo. Isso pode gerar fatores internos. Por exemplo, quando eu convivo em casa, eu quero fazer uma coisa, vou pegar um exemplo bem simples. Eu quero fazer alguma coisa que eu sei que a minha mãe, por exemplo, não gosta que eu faça, ou que a minha esposa não gosta que eu faça, ou que determinada pessoa que tem uma certa ascendência sobre mim não quer que eu faça. Aí o que eu faço? Eu procuro o apoio de um terceiro, no caso de um pai, de um amigo, do outro, e faço. Com certeza, naquele momento que eu fiz, eu vou aproveitar, mas haverá uma consequência. Na hora que eu volto para casa, na hora que eu retorno, a crise está montada. Por quê? Porque eu esqueci de perceber, né, os fatores internos que isso tudo vai provocar. Ciúme, medo, angústia, raiva, tudo isso. Isso são os fatores internos. Então eu escolher não te obedecer, ou não seguir você,
E não, hoje você ainda não tenho mais não, Sodiano. Ainda não tem. Isso foi embora num assalto há muito tempo aqui em casa. Foi levado várias coisas que tinha, dinheiro. Isso foi uma crise que a gente passou aqui em casa, né? Já aproveitar a pergunta aqui da Soriane. Há uns 7, 8 anos, há um bom tempo, a gente estava aqui em casa no sábado e entrou duas pessoas aqui, o portão na hora que foi aberto, entraram aqui em casa e renderam a minha família, eu e umas outras pessoas que estavam aqui, e levaram dinheiro, levaram televisão, o que tinha aqui eles levaram, né? E isso provocou uma crise, né? E essa crise veio por causa de um conflito. Meu irmão trabalha em casa e tinha a questão de você abrir o portão. Então abre o portão para a pessoa entrar, então o portão não fechava, ficava aberto, e nisso daí aconteceu isso. Então foi um conflito que existia, né? Existia um comportamento de deixar o portão aberto, e num sábado de manhã, surgiu a crise quando as pessoas entraram e assaltaram a casa. Então isso tudo, né, era uma coisa que poderia ter sido acertada, mas tinha vários conflitos que veio a gerar posteriormente uma crise, né, que a gente teve que se virar. Foi um assalto à mão armada, que gerou um monte de situações, né, pessoais, emocionais, tudo isso. Isso foi uma crise. E aí como é que você lida depois com essas crises? Como é que você lida com essas adversidades? Aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Então a gente aprende com as dificuldades a lidar com as crises, né, com os problemas. E isso foi uma situação muito difícil. E a gente vai sempre aprendendo com as crises. A partir daí a gente começou a ter outras atitudes, outras posturas, para que isso não se repetisse mais. Então são vários fatores que vão gerar a crise. Então eu preciso me antecipar a essa crise. Por que eu estou falando isso sobre crise hoje e conflitos? É que nós daqui a pouco vamos estar enfrentando várias crises, várias dificuldades, né? Evidentemente em decorrência de tudo que está acontecendo. Então eu preciso me antecipar, eu preciso criar uma forma de como é que eu vou trabalhar isso. Vamos pegar um exemplo hoje, né? A gente percebe hoje que as escolas aqui em São Paulo estão todas elas fechadas. Escolas e faculdades já estão fechadas mais ou menos há mais de uma semana, já estão fechadas, né? E os alunos estão tendo aula através das redes sociais, através da internet. E a gente percebe a dificuldade de vários professores ligados à comunicação que não sabem utilizar a rede social, não sabem usar o EAD, o ensino à distância, né? E estão passando por vários problemas e dificuldades para se preparar para isso, né? Então onde está o conflito? Presencial ou EAD? A gente ouve muito falar assim, né? É melhor fazer presencial do que EAD. Só que eu preciso estar preparado para os dois, principalmente quem trabalha na área da educação. Eu precisaria estar preparado para os dois. E hoje a gente percebe que essa falta de preparo gerou uma crise, né? Um conflito presencial ou à distância. Veio a situação e hoje a gente vai encontrar professores que não sabem utilizar a rede, o Facebook, o YouTube, Instagram, às vezes não tem um equipamento adequado, não tem um celular adequado, não tem uma câmera adequada, e acaba tendo problema na hora, né, de trabalhar com EAD, ou seja, de passar para os seus alunos as informações necessárias. Ao mesmo tempo, a gente sabe que dar aula à distância é muito diferente do que dar aula presencial. Precisa de outra forma de comunicação, outro jeito de falar, e isso a gente tem que se preparar. Isso era uma crise, isso hoje é uma crise, né, gerada por um conflito entre faço uma coisa ou faço outra. E agora, quando voltar, vamos esquecer o aprendizado? Eu preciso me preparar para uma outra eventual crise, uma outra situação, aprender a trabalhar à distância. E provavelmente nas escolas particulares e públicas, a necessidade do educador se aprimorar com relação à distância, o estudo à distância vai ser fundamental. Então a gente precisa
aprender a lidar com esses conflitos para evitar crise, ou seja, antecipar as situações, né? O que mais a gente pode falar com relação também ao que a gente pode apresentar, né? do antecipar-se, né? É um momento em que todos os usuários em contato com as empresas, com as pessoas, através de rede social, mídia, atua como um quarto poder, né? Uma empresa não pode estar no mercado sem ter um mapa da crise pré-definido, e que considere que poderia afetar seus negócios, antecipando como agir. Quando eu falo aqui empresa, gente, não é só empresa CNPJ não, mas eu sou uma empresa, vocês são uma empresa, né? Você quando vai para o mercado de trabalho, você assina um contrato de trabalho, tá? É uma relação comercial entre você e o seu empregador. Então nós somos uma empresa também, de uma forma diferenciada, mas somos. E eu preciso gerar lucro, renda para pagar minha conta de água, luz, telefone, internet, colocar comida na mesa e tudo isso. Então existe uma relação de negócio aí. E o que a gente está vendo hoje foi um despreparo nosso, né, para esses momentos, né, que a gente não se antecipou. Isso já vinha há muito tempo. Sabe aquela história da cigarra e da formiga? Né? A cigarra, nem aí, tocando, brincando, quando veio o inverno, não tinha o que comer. Não estava preparado. Então hoje a gente está vendo muita gente, e empresas e pessoas mesmo, que não, no dia a dia, que não se prepararam, que não tem uma poupança, não se resguardou financeiramente, não tinha uma... mas como é que eu faço isso? Né? A vida é tão cara, um monte de coisa. Eu tenho que gerenciar o conflito. Um dos conflitos que eu tenho que gerenciar é o conflito de consumo, né? Por que eu estou consumindo? A gente está percebendo agora com essa situação de ficar em casa o quanto de dinheiro a gente jogava fora, de coisas que a gente não precisava e que hoje só está ocupando espaço e que gera na gente muita despesa. Então eu preciso aprender a gerenciar o que eu vou comprar, por que eu vou comprar isso, por que eu vou gastar com aquilo, né? Por que eu vou trocar de carro agora. Tudo isso é gerenciamento de conflitos. Eu quero, entre eu querer e eu poder e eu dever, né, tem uma distância. E eu preciso me preparar para os tempos difíceis, né? E a gente perdeu essa capacidade de gerenciar isso, de se antecipar a essas crises. Então a gente não tem poupança, não tem um valor guardado, a gente não tem um crédito que possa utilizar nesses momentos. Então isso daí a gente já deveria pensar isso no nosso dia a dia, já que, né, nós vivemos num país muito inconstante. Então minimizar, né, através da elaboração de um mapeamento prévio, né, você pode se preparar para antecipar a crise, sabendo como agir, né, na hora que ela acontece. Então o que a gente pode fazer a partir de hoje? A crise aconteceu, o conflito está aí, a crise. Na hora que acabar esse momento, como é que eu vou fazer? Você quer ver uma coisa que está muito, que ficou bem claro, que são os sistemas religiosos do país, né? Igreja Católica, Igreja Evangélica, Centro Espírita, terreiros e todas as religiões afro, tudo isso, não estavam preparados para esse momento distante dos seus fiéis. E estão correndo, né, para poder suprir a presença da fé de cada um através dos computadores, através da rede social. Então eu preciso sempre me antecipar a essas situações do dia a dia. Então eu gerencio o conflito e crise me antecipando. Então quando eu estou conversando com vocês nessas semanas todas, eu estou conversando daqui a alguns meses, daqui 3, 4, 5, 6 meses, como é que a gente pode antecipar, né? Eu não posso esperar para amanhã, ou o dia que acabar, e agora eu vou ver o que eu vou fazer. Não. E agora eu vou ver o que eu vou fazer, já é tarde. Então eu tenho que começar agora, sentar, ver as dificuldades que a gente está passando, ver os problemas que a gente está vivendo e como é que eu posso gerir isso daí numa futura situação, né, lá no futuro. Algum conflito, outra crise, né, outra pandemia, tudo isso. Uma outra coisa que a gente está aprendendo também é o seguinte, que os grandes problemas nossos não são as coisas grandes do dia a dia, mas são pequenas. São gripes, são vírus, são relacionamentos, convívios, que a gente não gerencia. Hoje, quem não valoriza a amizade, relacionamento,
tá sentindo na pele quando você fica na sua casa e ninguém liga para você, quando você entra na internet e ninguém te chama, ninguém conversa com você. Hoje você está sentindo na pele o que é não ter amigos. E a gente não valorizava isso até um tempo atrás. E eu preciso ter pessoas, né, próximas a mim, conhecidos, pessoas que tenham uma boa convivência. E a gente está vendo também como é que as pessoas, continua vendo, né, elas se aproveitam da situação para lucrar em cima disso. Mas no caso, isso passa. E aí, como é que fica? Fica a tua imagem arranhada. Fica a tua imagem como uma pessoa que não respeita a dor alheia, que não vê os problemas que os outros estão passando, que não é colaborativa, tudo isso. Isso vai provocar na você uma imagem negativa lá na frente. Então está na hora também de eu fazer um exame, uma autoimagem minha. Como é que eu me vejo, como é que as pessoas me veem, para que eu possa... Ah, mas isso é falsidade? Não, tem nada a ver com falsidade. Ser educado, respeitar o outro, ser solidário, não tem nada a ver com ser falso, não. Né? Eu, para ajudar o outro, ele não precisa gostar de mim. Para eu fazer o bem para o outro, ele não precisa ficar escancarando os dentes para mim, nada disso. Basta eu ser solidário. Eu sei que eu preciso ajudar o outro, porque ele também em algum momento vai me ajudar, e a gente precisa de colaboração nesse momento. Então eu preciso rever a minha imagem. Como é que está a minha imagem no dia a dia? Como é que está a minha imagem dentro de casa? Como é que está a minha imagem perante as pessoas? A gente tá, nesse momento aqui, que a gente está percebendo quem é quem dentro de casa e como é que é a imagem perante as pessoas, né? Então é uma coisa que a gente precisa começar a ver isso. A gestão da crise compreende todo o processo, né? De um planejamento, de um plano de ação. Lembra que eu falei no início a gente fazer um plano de vida, né? Então eu preciso fazer um plano prévio, né, do que eu vou fazer, do que eu posso fazer a partir que isso tudo terminar e como é que eu posso implementar isso hoje. Gerenciar a crise também trata-se de um conjunto de ações desenvolvidas no momento em que a crise já está instalada na sua vida. A crise está aí, né? Se amanhã não tiver gás, se amanhã não tiver isso, não tiver aquilo, como é que eu vou gerenciar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Então eu preciso ter pessoas, telefone de estabelecimentos que possam me fornecer o gás, estabelecimentos que possam enviar para mim um almoço, um jantar. Isso é uma outra coisa também que a gente está vendo que a partir de agora vai ser mais valorizado, que é o delivery, né? Que é a entrega em casa, que já existia, já era bem forte, mas vai ficar muito mais forte ainda. Porque o que está ajudando muita gente ainda é esses opção motoboy que a gente xinga tanto, né? Desvaloriza tanto o trabalho deles, mas nessa hora, nesse momento, o motoboy para entregar remédio, para entregar uma pequena encomenda, as compras à distância dos mercados, né? O delivery dos mercados, para quem não pode sair de casa, para quem tem dificuldade de sair de casa, está quebrando um galho enorme. E isso vai ter que ser implementado muito mais aqui para frente. Então a gente precisa começar a entender isso também. Então trabalhar essa relação também entre a gente e o outro. Falar isso numa situação que a gente está vivendo, em vez de falar de fé, em vez de falar você está falando de gerenciar crise, de gerenciar conflito, até a fé, né, tem que ser gerenciada, né? A falta de fé tem que ser gerenciada. O excesso, entre aspas, né, de fé também, porque muitas vezes eu tenho muita fé, mas não tenho ação, né? Orar, fazer prece é muito bonitinho, é legal e tudo, mas cadê a prática, cadê a ação? Então a fé, ela vem junto com a ação, com a atitude. Eu acredito, mas eu acredito e faço. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma forma diferente de lidar com a situação. Então a gente precisa gerenciar hoje essas crises, esses conflitos, a partir de todos os campos. Por isso que eu coloquei a diversidade, como usar a diversidade para melhorar a nossa vida. Tá? Quantas pessoas aqui estão fazendo, tinham o hábito de todo sábado, domingo, um dia na semana, ir para o seu templo religioso e não está podendo ir? O que ele está fazendo agora? Né? Está tendo que usar a internet, está tendo que assistir televisão, ver os canais religiosos, né? Está tendo que se virar. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender também quais os outros conflitos, os problemas que a gente tem que gerenciar a partir de agora, planejar. Quando falou não pode mais trabalhar, não tem mais escola, está tudo fechado, como é que a gente lida com a criança dentro de casa?
Quem tem um filho, tem 2 filhos, 3 filhos num apartamento pequeno, como é que você gerencia isso? Né? Não tem creche, não tem nada. Então eu preciso aprender, também a mãe e o pai hoje vai ter que aprender a como, sabe, auxiliar o seu filho, porque tem estresse, tem dificuldade. Boa noite, Tato. Que são gerados nesse momento de crise. E tem muita gente hoje com dificuldades enormes para poder gerenciar tudo isso. Por quê? Porque a gente não se planejou. Aqui no Brasil a gente faz tudo muito... deixa que na hora eu me viro. Deixa que eu me viro. Vou empurrando com a barriga e quando chega na hora a coisa não dá muito certo. A gente vai ter que mudar esse tipo de comportamento. Né? A gente está vendo que deixar para a última hora não funciona. A gente vê também que nos grandes países hoje, que passaram por grandes guerras, grandes conflitos e tudo, grandes tragédias, os que estão melhor, os que estão mais organizados, os que estão mais preparados, eles estão conseguindo gerenciar melhor essa situação. Eles conseguem controlar melhor essa situação. Agora, países que não têm esse hábito, que não passaram por esses conflitos, né, aí fica difícil. Agora, o nosso país, o Brasil, nunca passou por esse problema, por crise? Gente, a gente passou por tanta crise. Só que a gente nunca presta atenção. A coisa acontece, termina e a gente esquece. E é esse esquecimento que gera essa impotência na hora da situação. Então a gente pode voltar aqui a vários momentos. Vamos pegar lá os anos 70, a crise do petróleo. As fábricas cortavam carros aqui porque os carros consumiam muito petróleo, muita gasolina, igual o Landau, Dodge Dart, que eram carros enormes, que gastavam... você fazia 1 quilômetro com 5 litros de gasolina, era um negócio absurdo. Esses carros, né? Isso gerou um conflito, gerou problemas, assim, demissões, porque você teve que readaptar toda uma indústria e isso afetou as pessoas, afetou as casas, afetou os lares, porque as pessoas não estão tão dependentes do petróleo que não existia outra coisa a não ser o petróleo. Aí que a gente começa lá no final dos anos 70 para 80 com o Proálcool, né? Que o Brasil foi pioneiro nisso, começa a criar o projeto de um combustível alternativo que era o álcool. Muito questionado durante um bom tempo, mas que ajudou muito a gente sair daquela dependência do petróleo. Hoje você tem carros que trabalham a álcool e a gasolina, você tem o diesel de várias formas, hoje você tem carro elétrico, você tem carro a nitrogênio, você tem vários tipos de combustível que dá uma certa liberdade hoje de você não ficar preso a alguma coisa só. Naquela época também, o outro conflito que a gente teve nos anos 80, né, que quando foi a troca de governo tudo, foi os planos financeiros que a gente tinha aqui, o Open e o Over. Quem é mais novo também nem sabe o que eu estou falando. Mas você tinha uma quantidade X de dinheiro, você deixava no banco, e aí, na segunda... Vamos pegar um exemplo. Você tinha na época do Cruzeiro, você pegava o Open e você colocava no banco, a gente tinha uma inflação de 3.000% ao ano. Então você deixava tipo mil cruzeiros no banco, no final do mês você tinha tipo 3 mil cruzeiros, 10 mil, você tinha um dinheiro muito grande, né? Você tinha o que era corrigida a inflação, colocava 1.000, você tinha 3 mil em cima, tinha 30, 40 mil. Então as pessoas não investiam, deixava no banco, deixava lá, porque o dinheiro rendia muito. E tinha o over, que é o dinheiro que você deixava no final de semana e tirava na segunda, e que também tinha uns juros absurdos. Então as pessoas preferiam aplicar nesses dois tipos de aplicação do que investir. Até que o dia veio o plano Collor, deixou tudo com R$50 e aquilo lá, quando perdeu no banco, perdeu tudo, né? Então o que a gente pode fazer? Essas crises vieram. A gente aprendeu alguma coisa? Não. Então a gente tinha o hábito também de fazer poupança. A gente tinha vários, mas que a gente foi perdendo ao decorrer do tempo. Então eu preciso aprender com a história. A gente precisa aprender a conhecer a nossa própria história, as nossas próprias diversidades, para entender o que está passando. Gente, o Brasil é um país de imigrantes. E de uma imigração de menos de 200 anos. Né? As primeiras imigrações nossas, depois dos portugueses que vieram para cá, italianos, espanhóis, alemães e tudo, é final do século XIX para cá.
1873, 1840 para cá. A pergunta é o seguinte: então vieram muitos imigrantes que vieram de problemas na Europa, de guerras, de conflitos, e vieram para cá. Vieram para cá sem comida, sem saber, porque a alimentação é totalmente diferente. Os japoneses vieram para cá, até se adaptar à alimentação aqui foi difícil. Italianos e tudo isso vieram sem dinheiro no bolso e tiveram que aprender, através da diversidade, a construir, a manter a sua família, a sair da dificuldade que tinham, né? Então a gente vai, se você pudesse conversar, coisa que a gente não faz mais aqui, né? Conversar com seus pais, com seus avós, para eles contarem as dificuldades que tiveram e como é que foi a superação desse momento. A gente precisa voltar a conversar com eles. Uma outra coisa, fora a imigração, teve a migração, né? O pessoal do norte, nordeste que veio para São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal do sul que veio para São Paulo, essas pessoas não vieram ricas para cá, não vieram com dinheiro, tiveram que enfrentar grandes dificuldades. A gente teve aqui a questão do sarampo, da varíola, e as pessoas morriam. A gente teve uma crise enorme que é com relação à paralisia infantil. Olha a quantidade de coisa. O nosso país, só que a gente é muito egoísta, a gente só olha o nosso umbigo, a gente esquece de olhar um pouquinho o passado para entender como é que a gente chegou aqui. Aprender, né, com a crise, aprender a entender como é que essas coisas mexem na nossa vida, compreender a nossa história, vai fazer com que a gente se prepare para esses momentos que a gente está vivendo agora, né? Se eu aprendo com a história, se eu aprendo com as dificuldades, quando retorna um conflito, uma crise, eu sei lidar com ela, eu sei conviver com ela. E a gente já viveu um monte de crises, né? A gente está vivendo, hoje eu estava vendo aqui só a dengue, que é uma coisa também, que é um conflito interno, que é uma crise nossa, porque é o simples ato de você manter a tua caixa d'água fechada e limpa, que é você cuidar dos seus vasinhos de flores, limpar tudo isso. A gente já matou 700 pessoas esse ano no Brasil, até agora, né? Então a gente está preocupado sim com o corona, que já matou cento e poucas pessoas, 111 pessoas, mas só a dengue até agora foram 700. A quantidade de pessoas que vão morrer de dengue e de outros são enormes. Não estou minimizando nada, mas é que a gente não presta atenção no que está acontecendo. Você vai se curar, vai se livrar do coronavírus, porque está lavando a mão, porque está cuidando das pessoas com mais idade, está fazendo tudo certinho, mas está esquecendo de manter a tua caixa d'água limpa, de manter a sua casa asseada, sabe? Não está preocupando com os mosquitos, não está se preocupando com o lixo. Então a gente vai gerar os conflitos. Então eu tenho que aprender com a crise dessa diversidade a me tornar uma pessoa melhor, a lidar com as coisas, né? A lidar com a diferença. Gente, até agora, até um tempo atrás, até uns dias atrás, a gente tinha um conflito religioso muito grande, né? E agora está todo mundo orando, todo mundo fazendo prece, católico, evangélico, espírita, todo mundo apavorado com medo de morrer, e todos nós estamos agora em comunhão, de uma forma ecumênica, orando, pedindo para Deus que a gente não seja vítima do vírus. Mas até algumas semanas atrás, tinham pessoas invadindo lá no Rio de Janeiro, terreiros de Umbanda, Candomblé, para quebrar os santos, as imagens. Tinham gente batendo boca na televisão, querendo provar qual segmento era mais poderoso, qual que não era. Tem um monte de gente aí que achava que bastava ter sucesso econômico, comprar casa, ter uma grana enorme no banco, era o suficiente. Isso não, a gente está vendo que isso não vai resolver nada. Então o que a gente está aprendendo? A gente se unir na diversidade. O problema é o seguinte: na hora que isso acabar, vamos voltar a brigar de novo, a discutir de novo, né? A gente já está vendo na internet, né, a forma com que as pessoas estão utilizando esse momento de crise, de dificuldade, tudo, para fazer discussões políticas, discussões pessoais ali, e esquecendo que na verdade a gente tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas que são vulneráveis, das pessoas que têm alguma doença crônica, e com a gente mesmo, mas de uma maneira junta, de solidariedade. A gente esquece, né? A gente quer. Aí vai gerar a crise, o conflito, querer que o outro haja do jeito que a gente acha que é certo. E isso não funciona. Então, como é que eu posso, sabe, usar esse momento ao meu favor? Mudança de comportamento, mudança de atitude.
Eu sempre falo nas minhas palestras sobre empreendedorismo e sobre a motivação da necessidade da gente criar vínculos com as pessoas que nos mantêm, que nos pagam o salário, que nos ouvem nas palestras, que sabe que ouvem o que está falando, que convivem com a gente, criar um bom relacionamento, um bom convívio, mas não de uma maneira interesseira, mas é entender que nesse convívio a gente estabelece uma relação afetiva, uma relação de companheirismo com as pessoas e de autoajuda, né? Eu preciso fazer as coisas de uma maneira bem positiva, bem harmônica com os outros. Então eu vou ter, vamos dizer assim, eu vou me sair melhor, eu vou ter um bom resultado posterior crise, se agora nesse momento e pós a crise eu me manter fiel e honesto aos meus ideais do próximo, de respeitar o próximo, de respeitar as pessoas nas suas dificuldades, no seu momento difícil. Mas ao mesmo tempo eu sei que é muito complicado, difícil a gente mudar como as pessoas veem a vida e o mundo. Um monte de coisa você fala e diz e as pessoas não vão seguir, né? Porque as pessoas estão fechadas, cristalizadas numa sua visão. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que falar para aquelas que têm uma visão mais aberta, que está preparado para um momento diferenciado. São essas pessoas que vão fazer a diferença lá na frente. São essas pessoas que vão fazer a transformação lá na frente. São essas que, quando acabar tudo isso, vão se dar bem lá na frente, em vários sentidos. Pessoal, emocional, profissional. São elas. Aquelas pessoas que entenderam como lidar com a adversidade, como lidar com os problemas, né? A crise, o conflito, é uma grande oportunidade de transformação. A gente tem tanto medo da crise, né, das adversidades, que não percebe que é nelas que a gente se transforma. É nelas que a gente encontra forças aonde a gente achava que não tinha. É através do nosso medo, da nossa dificuldade durante as crises, que a gente se transforma numa pessoa melhor. Então a crise, o conflito, tudo isso que a gente está passando, é uma oportunidade maravilhosa de crescimento. É uma oportunidade enorme da gente sair desse estágio que a gente está para um estágio melhor. A gente tem que aprender também a tratar melhor as pessoas, né? Nessas semanas aí que começou a vacinação, eu presenciei algumas coisas que não são legais. Mesmo nesse momento aqui, tem gente ainda que esquece que tem pessoas que estão sofrendo, pessoas que não têm muito conhecimento, e a gente tem uma coisa horrorosa: como a gente maltrata a pessoa com mais idade, né? Como a gente trata mal o idoso nesse país, né? Como a gente desrespeita a pessoa com mais de 60, 70, 80 anos de idade. E eu vi muitas vezes, infelizmente, essa semana aí, pessoas que deveriam tratar o idoso com mais respeito, usando de uma rispidez, uma falta de educação. Essa pessoa tem uma imagem que está extremamente manchada, né? Porque quando a gente olhar para ela, vai saber e vai ver o que ela fez. Porque a gente tem o hábito também, isso tem a ver também com relação a como é que usa a diversidade a nosso favor. Quando eu ajo de maneira mal educada, grosseira, rude com as pessoas vêm e elas guardam na cabeça. E o dia que você for precisar ou for falar alguma coisa, fala: não, eu sou uma pessoa bacana e tudo, vai ter sempre alguém que vai falar: eu vi o dia que você fez isso, eu vi como é que você tratou aquela pessoa, eu vi o que você falou para aquela pessoa. Essa soberba que a gente ainda pensa que possui, né, de achar que a gente pode transformar as pessoas em capacho, a gente vê muito na época de crise, pessoas que ainda acreditam que ser mal educado é legal, é bacana. Então na crise, como é que eu me transformo? Como é que eu posso usar a crise ao meu favor? Vê teu comportamento, vê tua atitude, vê a imagem que você tem, vê como é que você se dirige às pessoas, vê as dificuldades que você está passando, vê se essas dificuldades são decorrentes do teu comportamento, da tua atitude, da tua falta de observação do dia a dia. E se for, como é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, para corrigir isso? Sabe? Eu preciso ter esse feedback do dia a dia das pessoas. Eu preciso entender como é que essas pessoas
como é que eu me vejo. Então tudo isso é muito importante para a gente entender como é que a gente vai sair melhor disso tudo. A gente sempre vê se dar bem, vamos dizer assim, usar aquilo de maneira positiva se eu ganhar muito dinheiro. Se eu montar um negócio e der tudo certo e vender milhões. Não, gente, isso por incrível que pareça, não é objetivo. Né? Eu tenho que, se eu for fazer alguma coisa pensando simplesmente no quanto que eu vou ganhar, no lucro que eu vou ter, o teu negócio já faliu. Ele não vai sair de frente. Né? Eu tenho que ter um planejamento, inclusive da minha vida. Né? Porque você achar que você vai levando com a barriga, empurrando com a barriga, as coisas vão vir de mão beijada na tua mão? Não. Né? Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que... Quantas pessoas hoje estão vendo como é que a falta do estudo, a falta de conhecimento está pegando? Né? Eu tenho que investir em mim, em conhecimento, em cultura, em transformação. Tem gente que terminou a faculdade há 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás e está com o mesmo pensamento da época da faculdade, mas acabou. E o mundo já mudou um tanto de lá para cá, ele não está atualizado. Né? Ele está vivendo ainda há 4, 5, 6 anos atrás. E está esquecendo que a gente vive um mundo diferenciado. Nós não vamos sair desse momento para outro da mesma maneira que a gente entrou. E se você sair da mesma maneira que você entrou, você perdeu uma grande oportunidade de se transformar para melhor. Né? De fazer o melhor para a tua vida. Então vamos entender que esse problema agora, que essa situação agora, é um chamado para você se tornar uma pessoa melhor. É encarar essa crise, tudo isso que está acontecendo, para você ser uma pessoa melhor. Para você falar assim, ó, dá um basta naquele homem ou naquela mulher, sabe, ultrapassado, de visão tacanha, que, sem respeito, sem consideração, sem amor ao próximo, deixar lá atrás. E sair uma pessoa que realmente vale a pena. Uma pessoa melhor, mais digna, mais coerente, né? É uma grande oportunidade de transformação. É uma grande oportunidade. Profissionalmente falando, né, que é baixo legal de falar isso, agora é a hora de observar quais os setores que, se eu tenho alguma atividade, eu posso investir. Né? Eu posso trabalhar mesmo em casa. Hoje o trabalho de home office vai ser muito exigido nos próximos anos. Né? Eu vou precisar muito de ter o home office, trabalho em casa. Porque as empresas vão perceber que isso não é jogar dinheiro fora, muito pelo contrário, é uma oportunidade enorme de lucro. Por quê? Porque eu mantenho aquela pessoa em casa, eu mantenho aquela pessoa protegida e ao mesmo tempo eu tenho um retorno, né? O meu retorno pessoal. Então eu preciso aprender a entender como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou trabalhar com isso. Então, sabe, se atualizar na informática, comprar equipamentos adequados, ter um equipamento bom, utilizar as redes sociais não só para ficar olhando de um jeito ou do outro, não, usar ela como ferramenta de trabalho, de conhecimento, de informação, os deliveries, as entregas, né, isso vai fazer grande diferença. Trabalhar no setor que traga bem-estar para as pessoas. O que as pessoas mais vão sentir falta na hora que acabar tudo isso é lazer. Mas um lazer com a família. Porque a gente está se apegando tanto aos nossos familiares e tudo isso, que eu espero que a gente continue levando depois, que é o lazer familiar. Com a família, com os filhos, com a esposa, com os pais. Isso vai fazer a diferença, né? Então investir em lazer, em espaço de convivência, em qualidade de vida, trabalhar a parte emocional. A gente vai ter, já falei isso várias vezes, a gente vai precisar de pessoas, que gostem de gente, para levar aquelas pessoas que vão ter sequelas. Gente, esse período, além do vírus e tudo isso que a gente está passando, existe uma sequela psicológica muito grande que uma boa parte da população vai levar isso daí, né? Porque a gente vai ter problemas emocionais, paranoias, danos emocionais muito grandes em decorrência desse isolamento também. Então é hora da gente trabalhar essa área emocional. Então os assistentes sociais, os terapeutas, psicólogos, pessoas que lidam
com o bem-estar dos outros, pessoas que puderem ter um espaço para fazer encontros, vai fazer diferença. Se você que é religioso, você que faz parte de uma igreja, de um templo, de um segmento religioso, você vai ter a grande oportunidade de ajudar essas pessoas, não só dentro do seu preceito religioso, não só do seu conceito religioso, mas também do acolhimento, também sabe, de levar para essas pessoas atividades para que elas possam ser recuperadas. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente vai poder, né, trabalhar a partir desse momento. Convívio social, relacionamento, lazer, tudo isso. Nossa, tudo o que vai ter. Você hoje que tem estabelecimentos que trabalham com aluguel de roupa, com festa que agora você está perdendo dinheiro. Você imagina a quantidade de gente querendo fazer festa, sabe, que passou o aniversário, que passou tudo em casa, que não pôde e que não pôde se divertir, não pôde juntar as pessoas. Você imagina a quantidade de pessoas que vão te procurar? Agora pode ser um momento de perda, né? Mas se você lida com eventos, lida com essas atividades, olha a quantidade de pessoas que vão te procurar depois, né? As crianças que deviam estar festejando, que vão querer suas festas, as pessoas vão querer dar isso para as pessoas queridas e vão procurar você, né? As pessoas que gostam de música, as pessoas que gostam de, sabe, vão querer ouvir gente tocando, cantando. A gente vai precisar muito estabelecer um momento de festa, mas de uma festa saudável, de uma festa tranquila, sabe, onde a gente possa se reencontrar com as pessoas. Então essas atividades que hoje estão perdendo dinheiro, mas que vão ter na hora da retomada, vai ser muito grande. Os serviços também vão ser muito grandes. Então é uma hora agora de perda, sim, é uma hora de perda, é uma hora de dificuldade. Mas se prepara, sabe? Pesquisa coisas novas, pesquisa atividades novas. Como você pode, sabe, manter essas pessoas perto de você. Manda uma mensagem, manda um tamo junto, alguma coisa. Para fortalecer aquela pessoa é você mesmo, e acreditar que você pode sair disso. São atitudes positivas, pensamentos positivos, ações positivas. Cobrar, a gente tem que voltar. Sabe o que tem que fazer agora? A partir de agora, cobrar a atitude não só de governo, nada. Cobrar a atitude das pessoas, do seu vizinho. Cobrar a atitude do comerciante perto da sua casa. Olha, você fez isso enquanto eu estava passando essa necessidade, você aumentou, você aproveitou da situação. Portanto, né, você tem que pagar, você tem que, sabe, você tem que resgatar isso. Você tem que mudar o seu comportamento, senão a gente não vai comprar. Aquele negócio, sabe, a pessoa faz alguma coisa para você, o outro não tá nem aí, fez com o outro. Então, se ele cobrou de você a mais, não foi de mim, tô nem aí, eu posso pagar. Então, a gente cria essa visão de solidariedade, para que o comerciante, quem aproveitou esse momento para se aproveitar de você, da sociedade, que ele sinta que a gente não quer mais isso. Né? Que quando você vê um funcionário, uma pessoa que não te respeita, sabe, precisa trabalhar isso. Tem que cobrar essa pessoa, olha, muda isso, me respeita. Né? É isso que você. A Márcia está falando aqui que não estou bem, meu emocional não está difícil. E realmente está difícil para todo mundo, Diana. Por quê? Porque a gente fica preso naquele espaço. Por mais que você faça brincadeiras e tudo, a parte emocional vai ficando, né, difícil. Então é importante, eu vou falar isso por mim, né? Como eu falei ontem, até na live que eu fiz. Mano, já tem há 1 ano e pouco que eu faço terapia. E eu toda semana, uma vez por semana eu faço, e eu continuo fazendo, inclusive agora. E que seria interessante para a Diana, para as pessoas que estão hoje com um problema, a gente criar, né, e é isso que de repente eu tento fazer nessa semana, estou tentando fazer, que seja uma hora, um momento onde a gente possa falar, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, e que a gente possa tirar um tempo de conversa, né? E isso também acho legal, para tirar um tempo para a gente conversar através da internet, através do WhatsApp, seja do que for, para falar, não estou legal, não estou bem, vamos conversar, vamos trocar ideia, né? Existem alguns sites aí que estão ajudando, mas não só site, mas aqui mesmo. Né? Quantas vezes aqui a gente está entrando, batendo papo, eu falando com vocês, vamos bater papo, vamos tentar trocar ideias aí.
estabelecer uma corrente aí fraternal aí, para quê? Para a gente se auxiliar. Diana, falar que não está bem, que você não está legal, é a melhor coisa que você fez hoje, né? Porque tem muita gente que está conversando aqui comigo, está ouvindo essa história, que também não deve estar bem, que não está com coragem de falar, eu não estou legal, eu não estou bem, né? E isso já é um passo para poder procurar ajuda. Como é que a gente pode melhorar a parte emocional? É olhando, né? Vendo como é que a gente pode resolver isso, né? Um exercício que a gente pode fazer. Depois eu vou passar adiante através do nosso grupo WhatsApp. Eu vou passar para você alguns sites, algumas coisas para você praticar um pouco de meditação no dia a dia, que você pode te ajudar, e também alguns exercícios que você pode fazer assim para trabalhar a parte emocional. Depois eu te passo pelo WhatsApp. Mas um bom exercício que a gente pode fazer, gente, eu estou sempre com papel na mão, escrever, colocar no papel. Olha, como foi o dia de hoje? Foi assim, eu não estou bem, meu emocional não está legal. O que aconteceu que me deixou emocionalmente debilitado? Olha, aconteceu isso, isso, isso. Como é que eu poderia agir para melhorar essa minha situação? E você, para você mesmo, colocar uma ideia. Olha, eu poderia agir assim, eu poderia fazer assado, eu poderia, sabe, colocar no papel. Gente, vamos voltar a escrever, mas não no computador, sabe? O computador não te dá oportunidade. Você digita, mas não é a mesma coisa. Mesmo que você não entenda o que você escreveu, que é bem o que acontece comigo, que minha letra é terrível, mas pega um papel e coloca ali dentro. Olha, eu pensei isso, eu pensei aquilo, meu dia foi isso. Faz um diário, né? Diana, você que tem uma sensibilidade, já falou que a gente conversou, maior, tenta entender dentro de você o que está acontecendo, né? E só tenho vontade. Por isso, se ontem você sentiu vontade de conversar com alguém, mas você tem vontade de chorar, chama no WhatsApp, Diana, né? Conversa. A gente tem um grupo aí que tem o Dimas, tem você, tem as vezes. A gente tem um grupo no WhatsApp lá da EC, sabe? Vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. O Dimas que está vendo está aqui dentro, o pessoal do grupo, deve ter mais gente do grupo precisando. Gente, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos manter uma. Sabe o que eu falei na semana passada? Da gente mandar mensagem com o nome da pessoa e perguntar como é que a pessoa está. A gente não está fazendo isso, né? Então muitas vezes, então escreve bastante, né? Faz muito bem, eu uso bastante, não é? A pessoa pensa assim, eu estou falando com vocês, eu não tenho problema, tenho dificuldades, né? Também estou passando por dificuldades nessa clausura, por mais que a gente saia lá no mercado, faça alguma coisa, trabalhe, tudo ainda, a gente passa por dificuldades, a gente tem outros problemas que não pararam de acontecer por isso, né? E a gente precisa colaborar um com o outro, né? E nesses momentos aí assim, a gente vê como faz falta essa troca de desenvolver essa confiança, de falar, não estou bem, eu não estou legal. É claro que não é a mesma coisa de você falar pessoalmente, de você olhar a pessoa, mas ajuda, né? Então escreve, né? E no grupo, e vocês que estão aqui, precisando qualquer coisa, fala, a gente tenta ajudar. Eu sempre passo nos grupos do WhatsApp que eu tenho aqui do grupo, do curso que eu dou. Eu sempre, não é só os vídeos meus que eu estou postando agora, mas eu sempre passo alguma mensagem, algum vídeo, algum exercício, alguma coisa que possa ajudar a pessoa naquele momento. Não dá para a gente dar aquela atenção maior como a gente queria, né? Mas a gente pode de alguma forma ajudar, ouvir, falar. E nesse momento que a gente está aqui, é o momento de fazer pergunta, de falar, de colocar, né? Foi muito bacana a Diana colocar que ela não está bem, a situação dela, e de outros que devem estar, né, nessa situação. Por isso que eu falei agora há pouco, a grande maneira da gente crescer através da crise é a gente entender que as pessoas vão precisar de pessoas para conversar. Então vamos criar, sabe, rodas de conversa, vamos marcar, acabou essa crise aqui, na hora que a gente voltar para as atividades normais nossas, lá no curso, lá na casa, né, na EC, ou no trabalho, vamos fazer uma roda de conversa, vamos conversar, além do curso, vamos trocar uma ideia, olha, não estou bem, não estou legal, o que eu posso fazer? Então, sabe, vamos trocar, vamos criar esses grupos aí, assim, pra gente
falar, olha, como é que foi, né, nesse período de confinamento, o que a gente passou, o que a gente vivenciou. Vão criar formas sabe, da gente se sentir melhor um com o outro. Eu já falei isso, os próprios segmentos religiosos mesmo, a gente tá fazendo muita prece, muita oração e tudo, mas tá esquecendo de conversar com as pessoas, né? Não é só mandar fotozinho, textinho, não. A gente precisa falar, aí, como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar? Ah, não tô bem, não tô legal. A gente precisa trabalhar muito isso. Então a diversidade na crise, ela faz a gente repensar atitude, comportamento, pensamentos. E muitas vezes mesmo a gente está no dia, está aqui dentro da casa, mesmo dentro da casa com os familiares, a gente não pode ficar muito perto um do outro, né? Porque às vezes tem pessoas com mais de 60 anos né? ou crianças, até para evitar até o contágio dentro da própria casa. Existe um isolamento dentro da própria casa, que não é fácil, né? Então são coisas que a gente vai ter que trabalhar no dia a dia, né? Mas não consegui ouvir a palestra ontem. Diana, a palestra tá lá eu postei no WhatsApp e ela tá na página também, né, no YouTube. Então você pode entrar lá, que tá o que eu falei ontem, já tá salvo lá, tá? Qualquer coisa depois eu passo para você, eu posto o link de novo para você lá na página do grupo, tá bom? E é assim que a gente vai melhorando, vai trabalhando. Gente, igual eu falei, não é fácil. Eu tinha uma rotina antes dessa situação que era um. Você tem uma ideia do que eu fazia? Eu saía da minha casa aqui, eu tinha o CRAS Recanto Mônica, o CRAS Quinta da Boa Vista, o Jardim Itaquá, o Morro Branco, tinha o Centro Pop, o CRES, todos os locais que eu ia fazer algum tipo de atividade. Eu tinha uma atividade marcada lá para o Lousada, eu tinha uma conversa marcada lá com a Lilian, lá do Piratininga, tinha outras unidades de saúde que eu ia fazer atividade, tinha atividade de CIPA, da rede. Sabe, eu passava o dia inteiro conversando com gente, vendo gente, fazendo palestra, conversando, ouvindo, e de uma hora para outra tudo isso parou, né? Isso traz na gente toda uma reação que não é fácil, né? A gente lidar com isso. A gente tem uma sequência que a gente vê no dia a dia muito corrida de gente conversando, trocando ideia e tudo. Fora isso, as atividades no centro à noite, as palestras na EC, palestras no Gente, né, as palestras que eu ia fazer em Suzano, em outros locais, tudo isso parou. A gente fica 100% tranquilo, normal? A gente não fica. Né? A gente começa a olhar e fala, o que eu estou fazendo? Né? Como é que eu lido com tudo isso? Então essa parada, esse freio brusco que teve, me provocou em mim o quê? De fazer os vídeos. Hoje eu faço vídeo não só para conversar com vocês, para criar conteúdo, né? Mas isso também supre uma necessidade pessoal minha de comunicação, né? De me manter ativo, de me manter atualizado. Porque para falar com vocês eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, tenho que ouvir, e isso mantém a minha cabeça trabalhando, isso me dá um certo equilíbrio, né? Então todos nós estamos no mesmo barco, né? Não adianta achar que a gente vai resolver sozinho, porque não vai, né? Porque não tem como, né? Então, Jean, você é muito comunicativo e gosta de ajudar e fazer tudo isso. Eu sei que a saudade de ver a mãe, de ver o pai, é difícil, mas daqui a pouco, né, vamos viver. As coisas estão voltando ao normal. Seja daqui uma semana, 15 dias, o mesmo importa. O importante é que a gente saia desse período, né, com saúde, né, e com pessoas melhores. O que vai acontecer, sabe na questão da fé? Fé é acreditar que mesmo que tudo esteja contra, o melhor vai acontecer. Fé é isso, né? Mesmo quando tudo está errado. Eu me lembro que estava vendo ontem a questão daquela passagem de Jesus deitado, dormindo no barco, o pessoal pescando, e vem aquela tempestade, aquela chuva, e as pessoas começam a ficar com medo, apavorar, e começam a orar para Deus, e tudo para que eles não morressem na tempestade. Jesus levanta, acorda, levanta a mão, acalma o mar, né? E ele fala, né? Pessoas de pouca fé, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, poderiam mudar essa montanha de um lugar para o outro, né? Uma pequena fé. Então a fé muitas vezes é isso. No meio de tribulação, de dificuldade,
você levantar e olhar com calma. Isso vai melhorar, isso vai se resolver, isso vai ter uma solução, sabe? E acreditar realmente que isso vai mudar. É assim que a gente vai transformando a nossa vida, né? Temos forças na espiritualidade, ouvir palestras no site, ter várias pessoas, uma boa música. Sim, eu preciso, né? O que você está falando. Ontem o Tato falou também da saudade das romarias, tudo isso. A gente tá com saudade de um monte de coisa, né? E a gente tem que lidar com a saudade. Imagina aquelas pessoas que saíram da sua terra lá na época da Segunda Guerra Mundial para ir para um outro país totalmente estranho e que cruzaram o mar naqueles navios, sabe, apertados, difíceis, e vieram só com esperança. Então, na hora de a gente trabalhar a nossa esperança, trabalhar a nossa fé, né? E isso tudo vai fazer diferença. Então, é essas conversas assim que vão nos ajudar a gente superar a crise, superar conflitos e no final a gente ter uma resposta para as coisas melhores da vida, agir de uma maneira melhor e a gente acreditar realmente que a gente vai superar as dificuldades, vai fazer sucesso, vai recuperar as perdas, vai ter, sabe, a alegria de viver novamente nos nossos olhos e vamos continuar mantendo hoje, mas a gente só pode fazer isso juntos, né? Sozinhos, não. A gente já percebeu que a gente precisa estar juntos. Não vai agradar todo mundo? Não. Vai dar certo com todo mundo? Não. Mas o melhor que eu puder fazer por mim e pelas pessoas próximas eu vou fazer, mas sempre pensando no melhor, né? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Queria agradecer muito vocês que participaram da live. Amanhã a gente volta, um assunto novo, uma forma nova. E quem sabe amanhã a gente dá mais espaço aí, né? Pra Diana, pro Dimas, pra todo mundo que entrou. Pra vocês falarem um pouco também, né? Pra não ficar só esse monólogo entre eu falando. Me falta muito também essa troca de ideias, né? E o Marcelo, não, Marcelo, há quanto tempo a gente se vê? Tava falando um pouquinho agora das atividades que a gente teve. O Marcelo, a gente faz parte da CIPA aqui da prefeitura, fez parte também, faz parte. E participou de algumas atividades comigo. E a gente não se vê há algum tempo, né? O Marcelo é uma pessoa muito boa de conversa, uma pessoa muito, muito bacana. A gente aprende muito conversando com ele. E a gente quer que também, né, essas conversas sejam maiores, que o que a gente está fazendo aqui seja uma semente que floresça e se torne uma grande árvore, né? Uma árvore bacana, bonita e que traga bons frutos. Mas para isso tudo a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, nossa transformação pessoal, olhar tudo isso que está acontecendo como uma oportunidade de crescimento e de transformação, pedir a Deus não para que isso acabe depressa, rápido, mas que Ele nos dê força, compreensão e inspiração para entender como a gente deve agir, como a gente deve se comportar nesse momento, para que a gente saia realmente forte, determinado e preparado para a adversidade, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco essa palestra vai estar disponível aqui no Face. Daqui a pouco eu vou converter o vídeo, passar lá para o YouTube. E como eu disse para vocês, eu peço para vocês aí, se possível, se inscrever no canal para que eu consiga também depois fazer atividades pelo YouTube, né? Porque teve um dia que eu não consegui entrar pelo Face, foi complicado, né? Então, se vocês puderem aí replicar esse vídeo, vai ser muito importante para o trabalho e para a gente alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas com essa conversa. Tá, Zeneide, obrigado por ter gostado, obrigado, Paulo, todo mundo que entrou. E amanhã à noite a gente volta. E como eu falo, como você fala todo dia, quiser entrar em contato, falar alguma coisa, entra aí no direct, deixa uma mensagem no Face, no Messenger, né? Sabe, sinal de fumaça, alguma coisa aí que a gente entra para conversar e para trocar ideia, para ver como é que a gente pode se ajudar nesse momento, tá bom? Então tenham uma ótima noite, divulguem, né, essas nossas conversas, né, para que realmente a gente possa ajudar, né? Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que a gente tenha cada dia mais força e determinação
para superar essas adversidades e encontrar o caminho correto dessa vida. Muito boa noite.